Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Novos TRFs. A JUF pede rapidez na votação da PEC 544 na Câmara dos Deputados e esclarece a necessidade da criação dos novos tribunais. Tourinho Neto encerra mandato no Conselho Nacional de Justiça e juiz federal é sabatinado no Senado para assumir a vaga. ENCLA discute aperfeiçoamento do novo Código Penal. CNJ cria comissão para apoiar o trâmite de projetos estratégicos dos tribunais de todo o país. Novo Código Florestal não anula multas aplicadas com base na antiga lei. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Nino Oliveira Toldo, se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, e com o deputado federal Amaury Teixeira para discutir a PEC 544. Nino Toldo entregou aos parlamentares documento que esclarece a necessidade de criação dos 4 novos tribunais regionais federais. Acompanhe os detalhes na reportagem de Roberta Lindbergh. A comissão que participou da visita comemora o resultado positivo da reunião, já que o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, prometeu fazer o possível para que a PEC 544 faça parte da pauta de votação do segundo turno o quanto antes. O deputado Amaury Teixeira, do PT da Bahia, que é coordenador da Frente Parlamentar de Apoio à PEC, destaca a importância da aprovação da proposta para a população. Nós entendemos que a descentralização é o caminho para que o povo brasileiro possa ter um melhor acesso ao Poder Judiciário e ter assegurado os seus direitos, previsto na Constituição e previsto na lei que nós criamos. Não adianta nós criarmos leis se não houver uma estrutura de Estado que assegure o cumprimento dessa lei. E a Justiça Federal é fundamental para assegurar direitos previdenciários, para assegurar direitos relativos às demandas em relação à União, Caixa Econômica, moradia, uma série de questões que envolvem pessoas de baixo poder aquisitivo. A Justiça Federal está muito concentrada, ela encarece o processo, ela dificulta o acesso, é por isso que nós queremos descentralizá-la, para melhorar o acesso. A nota técnica entregue ao presidente da Câmara esclarece a necessidade da aprovação da PEC 544, que prevê a criação dos tribunais regionais federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª regiões, com sedes em Curitiba, Manaus, Salvador e Belo Horizonte. O documento mostra que o crescimento da segunda instância da Justiça Federal não acompanhou a ampliação da primeira instância. Nos últimos 20 anos, o número de juízes de primeiro grau cresceu quase 700%, passando de 277 para mais de 2.000 magistrados. Já o número de integrantes do segundo grau não cresceu 90%. De 74 desembargadores, foi para 139 desde a criação dos TRFs em 1989. Essa desigualdade tem gerado sobrecarga de trabalho nos TRFs. Os dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que na Justiça Federal são 9 juízes para cada desembargador, enquanto nas justiças estaduais e do trabalho, essa relação é bem menor, de 5,5 juízes para cada desembargador. O presidente da AJUF, Nino Toldo, ressalta o empenho da associação para que a criação desses novos tribunais seja uma realidade o mais breve possível. Fomos recebidos pelo presidente da Câmara, ele nos garantiu que vai pôr em votação a PEC em segundo turno, já foi aprovada em primeiro turno, isso deve acontecer na próxima semana. Para nós é um motivo de grande satisfação e alegria, porque é uma luta histórica da AJUF de mais de 10 anos, e não só da AJUF, é uma luta da AJUF, mas no grande interesse da sociedade brasileira, porque a nossa segunda instância da Justiça Federal está defasada, está pequena e precisa, para a melhor vazão dos processos, de ampliação. Com a entrada em vigor do novo Código Florestal, as multas aplicadas com base na antiga lei não podem ser anuladas. Para a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, quem cometeu infração à época do antigo código poderá ser punido. Confira na reportagem de Gisele Mourão. Sancionado pela presidente Dilma Rousseff no ano passado,
O novo Código Florestal teve 32 alterações no texto e regras mais rígidas para a proteção e uso sustentável das florestas. Mas as multas emitidas com base na antiga lei não serão canceladas, afirma o assessor do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Lima. O que mudou é que essas multas foram suspensas, elas não foram canceladas. Elas foram suspensas, o produtor tem que dar entrada nesse pedido de regularização no prazo definido pela lei. Se ele não fizer isso, aí a multa passa a ser exigível. Somente depois dos estados determinarem os planos de regularização e o proprietário rural não se adequar às regras, aí sim ele será multado. O desafio agora é que esses planos sejam efetivamente realizados. O prazo vence agora dia 26 de maio. De um ano para os estados, todos os estados do Brasil estabelecerem seus planos, e esse prazo é prorrogável por mais um, né? Então se espera que os estados façam de fato esses planos e que esses planos sejam transparentes, debatidos com a sociedade, porque o que nós estamos falando é de proteção de água, proteção de biodiversidade. Esses planos vão dizer onde tem que ser recuperado pelo produtor rural e onde pode ser consolidado o uso agropecuário. E foi com base nesse entendimento que o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de um proprietário rural. Ele queria anular a multa de R$ 1.500 decorrentes à ocupação e exploração irregulares anteriores a julho de 2008 de uma área de preservação permanente nas margens do rio Santo Antônio, no Paraná. No entendimento do fazendeiro, o novo código isentou da punição aplicada pelo IBAMA. O argumento do proprietário se deu com base em uma das regras mais polêmicas do novo código, a anistia. Segundo a Lei 12.651 de 2012, quem desmatou ilegalmente até julho de 2008 seria liberado até recuperar a área degradada. Na verdade, não tem anistia, né? O que ocorre é que aquela multa, né, ambiental para quem teve uma infração anterior a 22 de julho de 2008, ela fica com a exigibilidade suspensa, ou seja, a multa ela é válida, mas a exigibilidade é suspensa. E é suspensa de que forma? Ela é suspensa desde que o infrator, o autuado, ele primeiro se inscreva no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é dizer aonde aquela propriedade está num sistema, né, de coordenadas de satélite, para poder haver uma fiscalização, né, por satélite. Depois a pessoa precisa passar por um programa de recuperação ambiental. Nesse programa de recuperação ambiental ela vai ser orientada a como recuperar aquela área degradada, né? E depois que as partes chegarem ao entendimento de como é que vai ser a recuperação, elas firmam um termo de compromisso, e só então, com o cumprimento desse termo de compromisso e com o cumprimento das condições e dos requisitos que foram previstos ali, é que você tem então aquela multa como compensada. Mas o relator do caso no STJ, ministro Herman Benjamin, afirmou que para ocorrer a isenção da punição é preciso um procedimento administrativo no âmbito do Programa de Regularização Ambiental, depois a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, com a assinatura de um termo de compromisso, o que não aconteceu nesse caso. Esse entendimento do Código Florestal, né, do artigo 59 do Código Florestal e, mais precisamente, dessa decisão do STJ, que está muito bem feita, é uma decisão que vem de encontro, ou seja, está na linha do parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, que diz o quê? Que você, independentemente da autuação administrativa, penal ou civil, tem que haver a recuperação ambiental. Então é o foco justamente na recuperação, ou seja, o ambiente recuperado, só então você tem a conclusão da exigibilidade da multa. Em tese, a lei diz que o produtor não paga a multa, entra no programa de regularização, recebe orientação do órgão ambiental sobre onde ele deve recuperar e onde ele pode continuar usando com produção agropecuária, e com isso, em tese, o que haverá é um grande movimento de regularização das propriedades rurais. Esse foi o objetivo da lei, né? Mas nós temos um receio de que esses programas, na verdade, eles acabem por simplesmente consolidar tudo que foi desmatado ilegalmente. E aí sim, ao suspender a multa e convertê-la na regularização, você não tem mais multa nenhuma, não tem mais recuperação das áreas degradadas e, na prática, né, acaba havendo uma anistia, embora juridicamente, como diz o STJ, não há uma anistia, não há o cancelamento das punições.
Para centralizar todas as pesquisas e programas de estudos conduzidos pela Secretaria de Reforma do Poder Judiciário, o Ministério da Justiça criou o Centro de Estudos sobre o Sistema da Justiça. Entre as atividades previstas para o órgão está o Atlas do Acesso à Justiça no Brasil, que vai trazer informações sobre o acesso da população aos serviços do Poder Judiciário e ainda a estruturação das pesquisas como formas de propostas de políticas públicas. O Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, realiza nos dias 11 e 12 de abril o Fórum Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Criminal e Cível. O encontro tem como público-alvo magistrados federais, promotores, procuradores da República, professores, advogados, operadores do direito, servidores do Poder Judiciário, estudantes de direito e demais interessados. Outras informações podem ser obtidas no site www.trf2.gov.br/emarf. E veja a seguir, Tourinho Neto encerra mandato no Conselho Nacional de Justiça e juiz federal é sabatinado no Senado para assumir a vaga. E ainda nesta edição, ENCLA discute em Brasília aperfeiçoamento do novo Código Penal. É daqui a pouco, no Justiça para Todos. Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. O desembargador federal Guilherme Calmon, que vai assumir como conselheiro do CNJ, foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele vai entrar na vaga deixada pelo desembargador federal Fernando Tourinho Neto. Durante a sabatina, o juiz federal da 2ª Região respondeu perguntas dos senadores sobre questões ligadas diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. Além disso, Guilherme Calmon Nogueira da Gama também enfatizou a importância do controle de fiscalização do CNJ. Com a emenda constitucional número 45/2004, que está prestes, ano que vem, a completar seu primeiro decênio, nós passamos a ter importantes atividades e atuações por parte do Conselho Nacional de Justiça, a partir da emenda constitucional 45, principalmente no campo do controle e fiscalização da justiça brasileira e especialmente em termos de criação e desenvolvimento de políticas públicas nacionais voltadas ao aperfeiçoamento do sistema da justiça e à melhoria da prestação jurisdicional. Dessas funções que o CNJ tem para desempenhar, já podemos perceber nesses 8 anos da sua existência uma série de resultados muito positivos a respeito tanto do controle e fiscalização da justiça, como também implantação de políticas públicas no âmbito do aperfeiçoamento da jurisdição brasileira. Por unanimidade, o nome do juiz federal foi aprovado pela CCJ. Agora, a decisão será tomada pelo plenário do Senado. Para ser aceito, Calmon necessita da aprovação de 41 senadores, ou seja, maioria simples. Guilherme Calmon vai assumir a vaga do desembargador federal, Tourinho Neto, que encerra o mandato em abril. O vice-presidente do Conselho da Justiça Federal, o ministro Gilson Dipp, voltou a participar das reuniões do CJF depois de ficar afastado por problemas de saúde. Na sessão do Conselho da Justiça Federal, também houve a despedida de 2 desembargadores federais, Maria Helena Cisne, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e Paulo Roberto de Oliveira Lima, presidente do TRF da 5ª Região, terminam o mandato em abril. A reunião foi marcada ainda pelas participações do novo Corregedor-Geral do CJF, o ministro Arnaldo Esteves Lima, ministro Napoleão Nunes Maia como membro suplente e pela volta do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, que estava afastado devido a problemas de saúde.
Dipp é vice-presidente do Conselho. Eu acho que o Conselho vem tendo nos últimos meses uma composição bastante harmônica e acreditamos que os novos membros que ingressam manterão esse grau de harmonia do Conselho, o que é muito bom para a Justiça Federal. Os juizados especiais que funcionam nos aeroportos das cidades-sedes da Copa das Confederações terão atendimento 24 horas no período de 10 de junho a 5 de julho. O horário especial deve atingir também os juizados especiais localizados nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, já que, mesmo não sediando os jogos da Copa das Confederações, grande parte dos torcedores e turistas internacionais circula pelos aeroportos da cidade. As empresas aéreas deverão manter nesses juizados representantes que possam participar de conciliações ou mesmo instrução e julgamento de demandas judiciais. Os juizados também contarão com a presença de representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça apresenta a exposição Consagrados, de Luiz Bittencourt. As obras integram acervos de colecionadores de arte, instituições religiosas, instituições públicas, empresas e famílias do mundo todo. O acervo do artista tem mais de 470 obras em óleo sobre tela. Consagrados ficará no Espaço Cultural do STJ até 3 de abril e as visitas poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9 da manhã às 7 da noite. A seguir, ENCLA discute em Brasília aperfeiçoamento do novo Código Penal. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não saia daí. Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. Duas novas varas federais foram inauguradas em Alagoas. A 13ª Vara Federal é uma vara comum, já a 14ª é para atendimento exclusivo do Juizado Especial Federal. Para integrar o quadro dos órgãos, foram convocados os primeiros 60 servidores aprovados no concurso público de 2012. Entidades que integram a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, discutiram na última semana a criação de um órgão que possa administrar bens apreendidos e sequestrados. Mais uma vez, os integrantes da ENCLA se reuniram aqui em Brasília para discutir medidas que possam ajudar no combate à corrupção e lavagem de dinheiro no país. Foram 2 dias de debate. Um dos temas abordados foi a criação de um órgão importante para compor o Poder Judiciário. Um órgão responsável pela administração de todos os bens apreendidos, arrestados e sequestrados em processos de lavagem de dinheiro. No segundo dia, o assunto discutido foi a reforma do Código Penal. Os participantes das entidades que formam a ENCLA debateram melhorias na lei, no que diz respeito aos crimes de lavagem de dinheiro. Através dessa iniciativa, dessa reunião, é que se vai efetivamente analisar o que se conseguiria fazer dentro dessa proposta de alteração do Código Penal para tornar realmente eficaz essa questão de lavagem e de combate. Uma comissão criada pelo Conselho Nacional de Justiça vai ajudar no acompanhamento de projetos ligados ao Judiciário no Congresso Nacional. A iniciativa deve agilizar o andamento dos trabalhos. O Conselho Nacional de Justiça criou a Comissão Permanente de Articulação Federativa e Parlamentar para identificar e conhecer de perto o andamento dos projetos legislativos de interesse do Judiciário que tramitam no Congresso Nacional. O presidente da comissão, conselheiro Bruno Dantas, afirma que o Conselho não é apenas um órgão fiscalizador, mas também auxilia questões ligadas ao Judiciário. O CNJ tinha uma comissão de mero acompanhamento legislativo. Quando o presidente Carlos Aires Brito
assumiu aqui no CNJ, nós apresentamos para ele uma ideia de ampliar o escopo daquela comissão. E a partir desse trabalho que já vinha sendo feito com muita competência pelo conselheiro Marcelo Nobre, nós ampliamos a atuação da comissão justamente para fazer esse trabalho de acompanhamento legislativo, mas nós percebíamos que havia a necessidade de se fazer uma interlocução mais direta com os tribunais nos estados, com os governadores, com as assembleias legislativas, isso sem deixar de falar no Congresso Nacional. Segundo o conselheiro, o objetivo da comissão é selecionar, agilizar e priorizar os projetos legislativos, auxiliando no planejamento estratégico nacional do Poder Judiciário. Depois de debater os temas de interesse com os tribunais, Ordem dos Advogados e Ministério Público, o CNJ pode ainda promover encontros com governadores e parlamentares para defender a aprovação dos projetos selecionados. Essa comissão, ela, em primeiro lugar, faz o acompanhamento das propostas legislativas que estão no Poder Legislativo, né? Seja nas Assembleias Legislativas Estaduais, naqueles projetos que são da sua competência, seja no Congresso Nacional. Os projetos que estão nas Assembleias Legislativas, em geral, são projetos de iniciativa dos Tribunais de Justiça. E os projetos que estão no Congresso Nacional são tanto projetos de iniciativa dos Tribunais Superiores, quanto também do Tribunal de Justiça do DF. Além disso, o Congresso Nacional tem uma gama de competências sobre matérias que impactam diretamente na vida do judiciário. E aí estou falando de direito civil, de direito penal, de direito eleitoral, de direito trabalhista, de direito processual civil, direito processual penal, direito processual penal militar. A comissão permanente vai promover diversos encontros regionais para avaliar os projetos de interesse. Todas as propostas relacionadas às justiças estadual e federal serão colocadas na agenda legislativa do Poder Judiciário. Com isso, o CNJ terá um único banco de dados, possibilitando o acompanhamento desses processos. Nós vamos discutir essa lista com os demais atores do sistema de justiça. E a partir daí nós vamos cotejar com os projetos estratégicos do CNJ para estabelecer uma lista que não seja tão extensa como a lista de projetos que os tribunais não encaminharam, mas uma lista que seja possível de nós executarmos num prazo relativamente curto. Nós vamos montar uma agenda para o Congresso Nacional, que nós entregaremos ao presidente do Congresso Nacional, e nós vamos também fazer agendas estaduais, para que nós possamos encaminhar aos governadores de cada um dos estados, dizendo quais são as propostas que estão em tramitação nos respectivos poderes legislativos, né, seja no Congresso, seja nas Assembleias, e aí defendermos essa aprovação, justamente para que esses tribunais estejam alinhados estrategicamente com os projetos do Conselho Nacional de Justiça. No Congresso Nacional, os projetos que alteram a estrutura do Judiciário e leis processuais, como por exemplo o Código de Processo Civil, também estão sendo acompanhados pela comissão. Para Bruno Dantas, essa iniciativa do CNJ vai aumentar a celeridade na tramitação dos projetos de lei. O Conselho Nacional de Justiça é ator, e é um ator que vai se pronunciar, que pretende se reunir com líderes partidários, no caso do Congresso Nacional, com os presidentes da Câmara e do Senado, e também no âmbito dos estados, nós pretendemos nos reunir com os governadores, com os presidentes das Assembleias Legislativas, se for necessário, com secretários de Planejamento e de Fazenda, porque nós sabemos da dificuldade que muitas vezes os nossos tribunais têm na negociação de orçamento, na negociação de projetos para a criação de cargos. Então, nós acreditamos que o Conselho Nacional de Justiça tem também esse papel e pode prestar esse auxílio grande para os nossos tribunais. Você pode também assistir ao Justiça para Todos na página da JUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.